Já é de conhecimento público nesse canal que eu tô escrevendo um livro. O meu livro se chama O Caminho das Estrelas. Tá previsto para ser entregue esse ano aí. Ano que vem eu pretendo tentar publicar de uma forma física. Vamos ver se eu vou conseguir. Mas enfim, enquanto o livro não fica pronto e enquanto o público não desfruta da minha história, eu estou aqui para falar sobre O Jardim Secreto. E eu quero exclusivamente trazer esse livro junto com assuntos sobre o meu livro, porque o Jardim Secreto me trouxe a primeira base, a primeira inspiração para o melhor personagem do meu livro. E também o protagonista e o maioral do livro. Aqui no Jardim Secreto conta a história de uma menina que ela vai morar com o tio dela porque a família dela morreu tudo de lepra, se eu não me engano, acho que foi de lepra. E aí, beleza, ela vai morar com esse tio dela numa casa bem doidona lá. E aí, nessa casa, ela descobre que o tio dela tem um filho. O nome desse filho é Colin. Ele é todo ferrado. Esse menino tem uns problemas na coluna lá. Ele é todo fodido, não sai da cama por nada. Enfim, é super interessante a história desse livro. Eu recomendo muita gente ler. Eu gosto. É um livro curto, é pequeno, é básico, é simples. E onde está o ponto que eu gosto nesse livro e o ponto que me serviu de base para o meu livro? Para vocês terem uma ideia, eu comecei a pensar em escrever o meu livro, comecei a pensar nessa história, eu tive aquele sonho que me deu a inspiração, foi em 2023. Já tem uns 3 anos, pelo menos, que eu tô trabalhando nessa história e aprimorando para ter chegado até onde eu cheguei hoje. E durante todo o tempo, durante o início do processo de escrita desse livro, eu criei os personagens base. Eu criei os deuses do meu livro, onde temos o Luiz, a Lisa e o famoso personagem que veio com base esse livro, que é o Cole. O nome dele é uma deriva do nome do Colin desse livro, do Jardim Secreto. Eu gostei muito do nome na época. Eu lembro que eu li e eu gostei do nome, eu gostei do personagem. E eu queria usar esse nome. Só que eu acho que eu não queria usar o mesmo nome, Colin. Aí eu cheguei em Cole e aí eu simplesmente adorei. E eu falo que Jardim Secreto é um precursor para o meu livro porque desde quando eu criei a minha história, desde quando eu tive um sonho que me deu a origem, a minha inspiração prévia para esse livro, eu criei esses 3 personagens e eu dei-lhes nomes que eu nunca consegui desapegar desses nomes. Ao longo de todo esse tempo que eu estou escrevendo e aprimorando a história, teve alguns personagens que eu mudei nomes, teve alguns personagens que foram excluídos, outros que trocaram de nomes. E alguns personagens que eu tentei trocar de nomes foram justamente esses 3 personagens principais que eu citei. Só que nenhum deles eu consigo trocar o nome porque justamente é como se eles estivessem vivos. Eles não são qualquer personagem, não são qualquer um. Eles são os deuses, eles são os maiorais, eles são os pilares centrais da história, eles são a origem. E eu nunca consegui trocar o nome deles, nunca. E é por isso que eu considero que o Jardim Secreto é um precursor para o meu livro, porque ele é um pilar. E o nome do Cole veio a partir desse livro. E eu acho isso interessante, porque eu nunca consegui desapegar desses nomes. E hoje, tanto eu considero, eu sei tudo, eu sei qual é a forma de agir desses 6 personagens, são os personagens que eu mais conheço. E olha que o meu livro é lotado de personagens e vai aparecer muito mais personagens ainda. E eu posso dizer que de todos os personagens que eu tenho, os 3 são os personagens que eu mais conheço e mais sei sobre, porque para mim é como se durante todo esse tempo eles realmente já tivessem ganhado vida. E bom, já que estamos no título desse vídeo e estamos falando sobre o meu livro, sobre o que é o meu livro?
Eu citei esses três personagens. Esses três personagens, eles são deuses. Cada um deles tem poderes especiais que originaram a criação de um mundo, de um planeta completamente diferente do nosso. A Lisa tem o poder da energia. Ela basicamente é a alma da pessoa, ela é a energia literal do mundo. Ela é uma parte importante no quebra-cabeça da criação do mundo para moldar as pessoas. Ela é realmente o que molda a alma das pessoas, o que molda o interno das pessoas. O Luiz, ele controla todos os elementos. Ele tem aquele clássico ar, fogo, ar e terra. Então, ele foi o responsável pela geografia do mundo, pela fauna, pela flora, por tudo que ambienta o mundo. Tudo que ambienta o mundo, flores diferentes, alimentos diferentes, frutos diferentes, tudo foi criado por ele e visto por ele. E o Cole, que é o nosso gentil personagem favorito e o destaque desse vídeo, ele é o Deus que foi capaz de unir todas as ideias do Luiz, da Lisa e as dele mesma e juntar essas ideias, e juntos ele foi capaz de dar a chance deles conseguirem criar esse mundo. Eu ainda não vou dizer explicitamente qual é o poder dele, qual é a habilidade dele, mas ele tem um poder que é super forte, é super poderoso. E falando pode parecer muito maçante, mas eu juro que no livro o poder dele não vai ser maçante e ele vai ser usado de uma maneira muito esperta e inteligente. O Cole vai ser o grande protagonista desse livro. É, esse livro está sendo planejado para ser uma duologia. O Caminho das Estrelas é só o primeiro volume de uma história bem grande. Eu ainda tenho muitas coisas para dizer sobre esse livro. Se esse vídeo tiver um alcance bom e alguém comentar, eu ver que tem interesse, inclusive eu vou pela primeira vez divulgar uma arte que eu tenho do Cole nesse vídeo. Eu vou deixar passando aqui agora na tela para vocês verem. Não vou colocar essa arte na thumbnail, vou deixar aqui só para quem realmente vê o vídeo. Essa imagem que vocês viram aí é uma ilustração que eu pedi para uma autora fazer do Cole. Eu pretendo fazer a ilustração dos demais personagens, do Luiz e da Lisa, mas isso eu vou esperar um pouquinho. Eu também pretendo trabalhar com essa artista para fazer a capa do livro, que ainda não temos, mas vai ser trabalhado em breve. E é isso. Se eu ver que esse vídeo tem algum alcance, eu vou fazer mais vídeos aqui sobre o livro com o maior prazer. Eu tenho muitos outros personagens, muitas famílias, muitas casas para contar sobre. Ainda temos os Moninskis, os Nesnau, que são famílias importantes para a história do primeiro livro. E é isso. Se você gostou, se você está interessado em ler meu livro, quer saber mais sobre, você pode comentar, você pode se inscrever e fica ligado que eu prometo, esse livro vai ser publicado ainda esse ano. Eu vou publicar de uma forma digital para as pessoas terem o primeiro contato com a história. E ano que vem, a minha grande meta de vida é publicar esse livro de alguma forma. Eu não me importo se eu vou ter que pagar R$ 1 milhão para a editora ou se eu vou ter que pagar 10 milhões para fazer de uma forma autopublicação que fala. Não me importo. Esse é o meu objetivo. E é isso. Fiquem ligados que esse livro vai sair em algum momento. E é isso. E tchau.